Era noite quando recebi o envelope. Sem remetente, apenas um selo antigo, com o brasão de um convento que não existia mais, ou, pelo menos, não oficialmente. Dentro, uma carta escrita à mão, com a caligrafia trêmula de uma mulher idosa. Seu conteúdo era um pedido. Ou melhor, um aviso. Se você está lendo isso, então a cela 17 foi aberta de novo. E isso significa que ela ainda está lá. A freira que nunca fecha os olhos. A princípio, a mensagem parecia algum tipo de farsa, ou mesmo delírio senil. Mas algo naquelas palavras me prendia, como se a própria carta carregasse um peso, uma vibração sombria. E o que mais me perturbava, havia uma foto presa ao papel, amarelada pelo tempo. Mostrava um grupo de freiras sorrindo no pátio do convento, todas menos uma. No canto direito da imagem, uma figura feminina de véu preto, parada, encarando diretamente a lente da câmera. Os olhos arregalados. Brancos. Sem pupilas. Fiquei obcecado. Pesquisei tudo o que pude sobre o lugar mencionado, o convento de Santa Ágata, fundado em 1799, desativado misteriosamente em 1963 após um incêndio que teria destruído boa parte da ala leste. Nenhuma freira foi oficialmente registrada como sobrevivente. Mas, estranhamente, também não havia registros de corpos. Dizem que o tempo parou ali dentro. Que o sino da capela toca às 3 da manhã, mesmo sem eletricidade, mesmo sem campanário. Dizem que quem entra, volta diferente. Ou nem volta. Foi essa mistura de curiosidade e desespero por algo real que me fez aceitar o convite velado da carta. E então, no dia seguinte, embarquei rumo ao norte, para uma vila esquecida nos mapas, onde ficava o último vestígio do convento de Santa Ágata. E eu mal sabia que, ao atravessar aqueles portões de ferro corroído, já não havia mais volta. Cheguei à vila no fim da tarde. Um daqueles lugares que parecem presos no tempo, onde ninguém olha diretamente nos olhos, onde portas se fecham quando um estranho passa. Perguntei sobre o convento, mas todas as respostas vieram com silêncios longos demais. Apenas uma senhora, de rosto enrugado e olhar sem brilho, murmurou: "Se for até lá, não olhe para as janelas." O convento ficava a poucos quilômetros, no alto de uma colina envolta por névoa. Subi a estrada de terra cercada por árvores retorcidas, e à medida que me aproximava, senti a temperatura cair. Quando os primeiros contornos do edifício surgiram entre a bruma, algo em mim hesitou. Era como se o próprio ar ficasse mais pesado, como se o espaço ao redor tivesse perdido a lógica. A estrutura do convento ainda se mantinha em pé, mesmo com décadas de abandono. Suas paredes, cobertas por trepadeiras secas, pareciam pulsar sob a luz fraca do entardecer. E então vi o portão. Negro, de ferro forjado, completamente enferrujado, como se tivesse sido deixado ali para apodrecer junto com os pecados escondidos entre aquelas pedras. Havia marcas estranhas entalhadas na moldura, não palavras, mas símbolos. Uma cruz de cabeça para baixo, um olho cercado por espinhos, e o que parecia ser uma serpente devorando a própria cauda. Toquei o metal e senti um choque leve, como se algo me advertisse. Mas empurrei mesmo assim. O portão rangeu de um modo que pareceu mais um grito do que um som mecânico. E foi quando a névoa se abriu por um instante, revelando o convento inteiro à minha frente. Janelas quebradas. Cortinas que ainda tremulavam, mesmo sem vento. E lá, na janela mais alta da torre leste, uma silhueta. Rígida. Observando. O rosto oculto. Mas eu sabia. Algo ali me encarava desde antes de eu chegar. E foi então que percebi que o portão havia se fechado atrás de mim sozinho. O interior do convento era ainda mais opressor do que eu imaginava. Cada passo ecoava como se o prédio respirasse, como se aguardasse minha presença há muito tempo. O chão era de pedra irregular, e o cheiro, uma mistura de mofo, incenso velho e algo mais, algo metálico, como sangue seco. Segui pelos corredores cobertos de poeira e inscrições riscadas nas paredes, feitas com unhas ou ferramentas improvisadas. A maioria era incompreensível, mas algumas frases estavam em latim, repetidas várias vezes, como mantras desesperados. Traduzidas, diziam: "Ela nunca dorme, o tempo para, mas ela permanece. Não entre na cela 17. Quanto mais avançava, mais a atmosfera se tornava irreal.
Era como caminhar dentro de um sonho, ou de um delírio febril. Luzes tremeluziam sem fonte aparente. Às vezes, ouvia passos que não eram meus. E sussurros, vindo de todos os lados, mas de lugar nenhum. Foi no final do corredor leste que encontrei a porta marcada, cela 17. Ela se destacava das demais. Enquanto todas as outras estavam abertas, semicaídas ou carcomidas pelo tempo, aquela permanecia fechada, intacta e fria como gelo. Havia algo gravado em sua madeira, não com caneta ou faca, mas com fogo. Uma silhueta de freira, com os olhos abertos e sem pupilas. Debaixo, uma única palavra, quase legível: prisão. Aproximei-me, hesitante. Tentei empurrar, mas ela não cedia. Então, como se obedecesse a um comando mudo, ela se abriu sozinha, rangendo devagar, revelando um interior escuro e sufocante. Dentro havia apenas uma cama de pedra e correntes presas à parede. No chão restos de velas derretidas e no teto, marcas de unhas, dezenas, centenas delas, riscadas até o concreto cru. A sensação era indescritível. Era como se a cela ainda estivesse viva. E então ouvi um sussurro bem atrás de mim, sem que houvesse ninguém lá. Ela ainda está aqui. Me virei rapidamente, mas o corredor estava vazio. E ainda assim, eu sabia, alguém, ou algo, me observava. Não consegui permanecer muito tempo dentro da cela 17. O ar era denso demais, como se carregasse o peso dos anos, ou de uma presença que recusava ir embora. Assim que recuei, sentindo o frio escorrendo pela espinha, a porta se fechou atrás de mim com um estalo seco. Não toquei nela novamente. Voltei pelo corredor, mas algo tinha mudado. O ambiente parecia mais escuro, como se o convento tivesse inalado minha presença e agora me mantivesse ali por vontade própria. Tentei acalmar a mente racional, me dizendo que era apenas sugestão, mas os sons ao redor começaram a se intensificar. Primeiro as vozes. Elas não vinham de um único lugar, mas pareciam circular por dentro das paredes, como se o próprio edifício falasse. Algumas palavras eram ininteligíveis, mas outras eram claras como cristal. Você a acordou. Ela lembra de você. E então, os sinos. Pequenos e metálicos, tilintando suavemente, como se alguém os balançasse ao longe. Mas eu estava sozinho. Ou, ao menos, achava que estava. Passei por um vitral quebrado e notei algo que me gelou por completo. No reflexo, vi a figura de uma mulher parada bem atrás de mim. Usava o hábito escuro de uma freira, mas seu rosto estava coberto por um véu translúcido. O mais perturbador, no entanto, eram os olhos, abertos, imóveis, sem piscar, fixos em mim. Me virei bruscamente. Nada. O corredor vazio. Era como se aquela entidade não me seguisse de forma comum, mas me atravessasse. Como se existisse em uma camada de realidade paralela à minha, visível apenas em fragmentos. Ao virar à esquerda, vi uma escadaria que descia para o subsolo. Algo me puxava para lá. Uma presença, uma intuição sombria. E mesmo sabendo que tudo gritava para que eu fugisse, minhas pernas se moveram por vontade própria. Cada degrau que eu descia, sentia como se estivesse deixando o mundo conhecido para trás. Ao final da escada, uma porta pesada de madeira. Nela, gravado em ferro oxidado, lia-se: Vigília Perpétua. Sabia que, uma vez lá dentro, nada seria como antes. A porta rangeu como se não fosse aberta há décadas. O ar que escapou dali de dentro era mais do que velho, era morto. Umidade, mofo e algo mais, como cheiro de vela apagada misturado à terra virada. Acendi minha lanterna. A luz revelou um corredor estreito esculpido na pedra, ladeado por prateleiras cobertas de livros antigos, documentos amarelados e pergaminhos enrolados. Era uma biblioteca subterrânea, mas não daquelas feitas para consulta pública. Aquilo era um arquivo de segredos enterrados. As paredes estavam repletas de símbolos religiosos misturados a inscrições que não consegui identificar. Latim, aramaico e algo mais, quase visceral. Em meio a tudo isso, encontrei um púlpito de pedra, e sobre ele, repousava um único livro, aberto exatamente no meio, como se alguém o tivesse deixado ali, esperando que fosse lido. O título estava escrito em tinta escura: Litania da Vigília.
A primeira página era uma oração, ou melhor, uma invocação. Mas não a Deus. Era uma súplica a uma entidade chamada apenas de aquela que guarda o véu entre os mundos. Quanto mais eu lia, mais tinha a sensação de que as palavras não estavam apenas no papel, elas se infiltravam na minha mente. E então a vela ao fundo acendeu sozinha. O espaço se iluminou por completo, revelando algo ainda mais perturbador. Nas paredes fotos antigas de freiras com datas escritas à mão. 1924, 1938, 1952, mas em todas elas, o rosto era o mesmo. Idêntico. A freira que eu tinha visto no vitral. Os olhos abertos. O mesmo véu translúcido. A mesma expressão vazia. Era impossível. Décadas separavam aquelas imagens, mas ela não envelhecia. E ali, ao lado das fotos, recortes de jornais. Notas sobre freiras desaparecidas. Algumas internadas por crises psicóticas, outras encontradas mortas em posições de oração, com os olhos sempre abertos. Uma anotação à mão, quase legível, me paralisou. A vigília não é uma escolha. É um pacto. O corpo dorme, mas o espírito vigia. Comecei a ouvir passos atrás de mim. Lentos. Precisos. Mas novamente, não havia ninguém. A escuridão parecia se mover. E ela me observava. Eu deveria ter saído. Deixado tudo como estava. Mas havia algo, uma presença insistente que me puxava mais fundo. Como se cada página virada, cada símbolo decifrado, abrisse não uma porta, mas um abismo. Na parede oposta, uma tapeçaria cobria uma abertura. Era grossa, bordada com fios dourados formando uma cruz invertida, envolta em espinhos. Puxei com cuidado. Atrás dela, uma escada descia em espiral, como se tivesse sido escavada diretamente nas entranhas da terra. A cada degrau a temperatura caía. A lanterna piscava como se resistisse ao que estava por vir. E então cheguei ao fim. Um pequeno altar feito de ossos sustentava uma caixa de vidro trincado. Dentro dela, não havia relíquia, nem estátua. Havia olhos. Centenas. Empilhados como oferendas. Imóveis mas vívidos. Eram olhos reais, mas não pertenciam a nenhum corpo. Parei. Um arrepio subiu pela espinha. O vitral da freira com os olhos abertos, os quadros antigos, os relatos de freiras enlouquecidas, tudo levava àquele altar. Aquela entidade, seja lá o que fosse, colecionava olhos. Não por sadismo, mas por necessidade. Aqueles olhos eram janelas. Espelhos de vigília perpétua. Como se cada um fosse um fragmento de uma consciência maior. Ela via através deles. E naquele instante, vi. Não com meus olhos, mas com os dela. Vi o convento em épocas diferentes. Décadas se sobrepondo. O tempo não passava ali, ele se dobrava. Vi rituais de silêncio. Vi freiras costurando os próprios olhos abertos com fios de prata. Vi um grupo em círculo, entoando preces em línguas esquecidas, cercando uma criança que flutuava no centro, em transe. E então, vi a mim mesma. Ali. Naquela sala. Ela estava atrás de mim. Virei lentamente, o coração martelando no peito. Mas não havia ninguém. Ou melhor, não havia alguém. O que estava ali era uma sombra, contida em forma feminina, envolta em véus rasgados. Os olhos, dezenas deles, espalhados pelo rosto e pelas mãos. Todos abertos. Todos fixos em mim. Não gritei, não fugi. Apenas compreendi. Eu havia ido longe demais. E ela não me deixaria sair sem pagar o preço. Quando acordei, estava no meu carro. A chuva batia contra o para-brisa e a gravação do rádio chiava em estática. Olhei em volta, confuso. Era amanhã. O convento ainda estava ali, imóvel no horizonte, como se nada tivesse acontecido. Como se tudo não passasse de um sonho. Mas minhas mãos estavam sujas de terra. E no bolso da jaqueta, encontrei algo que não lembrava ter guardado. Um rosário de prata, com um único olho entalhado na cruz. Dirigi em silêncio até a cidade. Meu corpo estava ali, mas minha mente, presa em alguma parte daquele subterrâneo. Dormi por dias. Quando finalmente voltei ao convento, para confrontar as freiras e tentar entender o que era aquilo,
Encontrei os portões trancados com correntes novas. Nenhum sinal de vida. Fui até a delegacia. O vigia, o mesmo homem que havia me contado sobre o lugar, que me dera acesso e me alertado com olhos assustados, estava desaparecido. Deixara a guarita em uma noite de tempestade, e nunca mais foi visto. Revirei arquivos, visitei hospitais, até hospícios. Ninguém sabia de nada. E o convento? Como se tivesse sido apagado. Documentos sumiram. Fotos antigas desapareceram dos registros públicos. E mais estranho, nas gravações da câmera da entrada, meu carro nunca apareceu. Era como se eu jamais tivesse entrado ali. Foi então que decidi voltar mais uma vez. À noite. Mas dessa vez, havia algo diferente. As janelas estavam todas cobertas. O portão havia sido soldado. E acima da cruz, na fachada central, onde antes havia uma imagem da santa, agora havia apenas uma pintura grotesca de uma freira com os olhos completamente brancos, como se tivessem sido arrancados e preenchidos com luz. Observei de longe, tentando entender. E então vi uma sombra atrás das grades. Ela não caminhava, flutuava. Senti um calafrio. Peguei a câmera e comecei a gravar. Mas quando olhei para o visor, o que vi não foi o convento. Era o rosto do vigia. Seus olhos estavam costurados. E ele murmurava algo sem som. Fechei os olhos. Respirei fundo. E compreendi o que o convento queria me dizer. Ninguém volta de lá sendo o mesmo. E os que voltam, não voltam só. Desde aquela noite, algo dentro de mim se partiu. Comecei a ouvir sussurros, não fora da minha cabeça, mas dentro. Palavras em latim, rezas distorcidas, fragmentos de confissões que eu nunca fiz. O silêncio, antes um refúgio, passou a ser o momento mais ensurdecedor do meu dia. Era quando ela, a freira, parecia se aproximar. Busquei ajuda. Padres, exorcistas, paranormais. Todos diziam a mesma coisa, com variações estranhas de um mesmo conceito. Alguns lugares não são feitos para serem desenterrados. Outros me mandavam calar. Me mandaram sumir. Um deles chegou a cuspir no chão ao ouvir o nome do convento. E outro me mostrou uma cicatriz em forma de cruz no peito. Disse que era um selo de proteção contra elas. Elas quem? Perguntei. Ele respondeu apenas, as que nunca fecharam os olhos. Voltei para casa decidido a esquecer. Apaguei os arquivos. Queimei o rosário. Enterrei as anotações. Mas quando deitei, ela estava lá, no teto, flutuando. Os olhos brancos me encaravam, imóveis. E pela primeira vez, ela piscou. Acordei gritando. A casa estava gelada, apesar do calor lá fora. O espelho do banheiro havia trincado por dentro. E no vapor do vidro, escrito com dedos invisíveis, uma frase me esperava. Você abriu a porta. Foi nesse momento que compreendi. A freira não era o espírito de uma mulher, mas o eco de um ritual interrompido. Um pacto que mantinha aquela presença contida dentro do convento. E ao invadir, ao descer, eu havia quebrado esse equilíbrio. Acordei em lugares que não conhecia. Tive sonhos com outras vozes. E comecei a ver pessoas com olhos costurados pelas ruas, como vultos disfarçados entre os vivos. Elas não me olhavam diretamente, mas sempre estavam por perto, paradas na calçada, dentro de ônibus, entre multidões. Todas vestiam cinza. Todas carregavam a mesma presença. Um dia, deixei uma câmera ligada enquanto dormia. Quando assisti à gravação, vi meu corpo se levantando no meio da madrugada e sussurrando em latim para um canto escuro do quarto. E uma sombra, que não era minha, sentada na cadeira de balanço. Desde então, o silêncio se tornou meu pior inimigo. Porque é no silêncio que ela fala. E cada vez que ela fala, eu escuto menos a minha própria voz. Na última vez que voltei ao convento, não era mais por curiosidade, era por desespero. Eu precisava fechar o ciclo. Encerrar o que abri. E no fundo, ainda carregava uma esperança irracional de que tudo poderia ser desfeito, que aquilo era apenas um pesadelo, um colapso psicológico qualquer. Cheguei ao local antes do amanhecer. A névoa se arrastava pelo chão como um véu, tornando o caminho de pedras ainda mais sombrio.
As janelas estavam lacradas com tábuas apodrecidas, mas uma delas havia sido arrancada por dentro. Entrei com uma lanterna e um crucifixo. O ar estava pesado, como se cada partícula carregasse culpa. Os corredores estavam diferentes, como se o tempo ali não passasse da mesma forma. Quadros haviam mudado de lugar. A mobília parecia nova, apesar do abandono. E em uma das paredes, que antes estava vazia, havia agora uma pintura, da freira. Mas algo estava errado. Na imagem, ela estava cercada por outras freiras. Todas com olhos fechados. Menos ela. E não era tinta. Os olhos haviam sido cravados na tela, como se algo, ou alguém, tivesse os colocado ali fisicamente. Segui em direção à cripta, e percebi que as portas do subsolo estavam abertas. Desci os degraus com passos hesitantes, até alcançar o salão principal, aquele onde a escuridão parecia viva. E lá, no centro do espaço, a cadeira de balanço. Vazia. Mas ainda se movendo. Uma voz, baixa, feminina, rompeu o silêncio. Você trouxe luz para onde só havia véu. Virei a lanterna, mas ela se apagou. Tudo ficou escuro. E mesmo sem ver nada, senti uma mão fria segurando a minha. Não gritei, não corri, apenas ouvi. Ela sussurrou algo que até hoje não entendi completamente. Mas a tradução mais próxima seria: agora você também será um guardião. E naquele instante, o chão cedeu. Hoje, muitos anos depois, as pessoas ainda me perguntam por que abandonei minha carreira. Por que me tornei recluso. Por que nunca mais pisei em um hospital ou voltei a estudar casos sobrenaturais. A verdade, desde aquele dia no convento, eu ouço preces que ninguém está rezando. Vejo vultos parados em lugares onde ninguém deveria estar. Sinto presenças em cômodos vazios, como se estivessem me observando, protegendo, ou talvez me vigiando. Meu rosto não envelheceu como deveria. As cicatrizes do tempo são mais internas agora. E todas as noites, às 3 da manhã, o som de uma cadeira de balanço ecoa em minha sala, embora não haja nenhuma ali. O convento foi demolido. Ou tentaram. 3 empreiteiras diferentes desistiram após acidentes inexplicáveis, surtos psicóticos entre os trabalhadores e desaparecimentos. Hoje, o terreno está interditado. Mas se você passar por lá em uma noite silenciosa, vai ouvir o som da madeira rangendo. O som de alguém que ainda está esperando. E quanto à freira? Ela nunca fechava os olhos, porque nunca teve a chance de descansar. Talvez, porque agora, esteja usando os olhos de quem ousou entrar em seu domínio. O véu nunca caiu. Apenas se moveu de lugar. E eu sou a prova de que há lugares que não devem ser revisitados. Portas que nunca deveriam ser abertas. E orações que jamais deveriam ser interrompidas. Nos apoie deixando seu like e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo relato.